Sabe aqueles momentos em que a vida parece corrida demais, cheia de cobranças, preocupações e coisas que a gente nem sabe se realmente precisa? Às vezes tudo que o coração da gente pede é um pouco de paz. E é aí que entra a beleza de uma vida simples com Deus. Nesse vídeo eu quero te convidar a refletir comigo sobre como a verdadeira felicidade não está nas coisas que a gente tem, mas na presença de Deus no nosso dia a dia. Uma vida leve com propósito, onde a gente aprende a valorizar o que realmente importa. Fica comigo até o final e vamos junto descobrir como é possível viver mais feliz quando a gente escolhe caminhar com Deus de forma simples, mas cheia de sentido. Mas então, o que é a felicidade de verdade? Essa é uma pergunta que muita gente faz e talvez você também já tenha se perguntado, principalmente nos momentos em que tudo parece vazio, mesmo quando aparentemente está tudo bem. A gente corre atrás de tanta coisa, emprego melhor, um celular novo, mais seguidores, mais reconhecimento, e quando conquista, até dá uma alegria, mas logo passa, né? A gente sempre sente que tá faltando alguma coisa. Então a felicidade de verdade não é esse sentimento passageiro que vem só quando tudo tá dando certo. Não é viver rindo o tempo todo ou não ter problemas. É muito mais profundo do que isso. Felicidade é um estado de espírito. É paz no coração. É saber, mesmo quando as coisas não estão perfeitas, que você tá onde deveria estar, com a certeza de que Deus está contigo. Jesus disse em João 13:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Isso mostra que a felicidade cristã não está em ter uma vida sem sofrimento, mas em ter um coração firme em Deus, mesmo em meio às lutas. É aquela tranquilidade que vem quando você ora e sente que Deus ouviu, mesmo que a resposta ainda não tenha vindo. Pensa num dia simples, você acorda cedo, toma um café, olha pela janela e vê um céu bonito. Parece uma cena comum, mas quando o coração está leve e cheio de gratidão, aquilo vira um momento feliz. Você não precisa de muito. A felicidade está ali, escondida nessas pequenas coisas que a gente muitas vezes deixa passar. Tem uma frase de Sócrates que diz: "A felicidade da alma consiste em viver de acordo com a sua natureza." E qual é a nossa natureza de cristão, se não for a de ser filho de Deus? A gente foi criado para ter comunhão com Ele, para andar ao lado dele. Quando a gente se afasta disso, tudo começa a perder o sentido. Por isso tem tanta gente com tudo materialmente, mas se sente vazia, porque sem Deus a alma fica com fome, e não existe felicidade com fome de espírito. Eu também gosto muito de um trecho em Filipenses 4, de 11 a 13, onde Paulo diz: "Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver, contente em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece." E olha que incrível, ele não disse que era feliz só quando estava tudo bem. Ele aprendeu a ser feliz em qualquer situação, porque a sua força vinha de quem o fortalecia, de Deus, e não nas circunstâncias. E trazendo isso para a nossa vida prática, pensa só, quantas vezes você já se pegou sorrindo sozinho depois de uma oração sincera, ou depois de um momento de louvor, mesmo estando no meio de uma tempestade? Isso é felicidade. Isso é a presença de Deus preenchendo o que o mundo não consegue. A felicidade também está em servir, quando você ajuda alguém, quando você escuta, quando você perdoa. Jesus disse que há mais felicidade em dar do que em receber. Vai contra o que o mundo prega, né? O mundo diz: pegue tudo que puder para você. E Jesus diz: entregue, compartilhe e ame. E quem experimenta isso sabe, é uma alegria diferente, uma leveza que não se explica. E olha só o que Santo Agostinho disse: "Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração quando não repousa em ti." E isso resume tudo. A felicidade plena não se encontra nas coisas desse mundo, mas no coração que descansa em Deus. E é por isso que a vida simples com Deus tem tanto valor. Ela tira o excesso, o barulho, a pressa e nos devolve aquilo que realmente importa. Quando a gente escolhe viver com menos do mundo e mais de Deus, a felicidade não vira um destino distante, mas uma companhia constante. Agora pensa comigo, como é que uma vida simples pode fazer a gente feliz? A gente vive numa época em que tudo é sobre mais, mais e mais. Mais conquistas, mais bens, mais curtidas, mais velocidades, mais compromissos. E quanto mais a gente corre atrás disso, mais parece que a felicidade vai ficando distante. É como se ela estivesse sempre um passo à frente, como aquela cenourinha na frente do coelho, sabe? A gente vive cansado, cheio de tarefas, com a cabeça ocupada o tempo todo, mas com o coração vazio. E é aí que entra o valor da vida simples. Não é sobre ter menos só por ter menos. É sobre tirar o que está sobrando para dar espaço ao que realmente importa. É escolher viver com o essencial, não só em relação às coisas materiais, mas também nos pensamentos, nas emoções, nas relações
É aprender a dizer não para o que não te acrescenta e dizer sim para aquilo que alimenta a sua alma. Uma vida simples nos aproxima do que é real. Quando a gente vive de forma simples, a gente consegue enxergar a beleza nos detalhes, no sabor de uma comida feita com carinho, na alegria de uma boa conversa, no silêncio de um entardecer, coisas que na correria a gente ignora. E quando a gente começa a valorizar essas pequenas bênçãos do cotidiano, o coração começa a se encher de gratidão. E a gratidão é o solo onde a felicidade floresce. Tem um versículo que diz assim, em Provérbios 15:16: Melhor é o pouco com o temor de Deus, do que com grande tesouro acompanhado da inquietação. Olha que profundo. O pouco de Deus é mais do que muito sem paz. Porque a verdadeira riqueza não está nas coisas que a gente pode acumular, mas na paz que a gente carrega por dentro. E a vida simples tem esse poder. Ela nos devolve a paz. Ela tira o foco do que a gente não tem e coloca o foco naquilo que está nas nossas mãos, e que muitas vezes a gente nem percebe. Quando você desacelera, você começa a prestar atenção no agora. Você saboreia a vida, escuta mais e sente mais. E isso por si só já é um passo enorme em direção à felicidade. Tem um pensamento de Epicuro que combina muito com isso. Ele dizia: se queres ser rico, não aumenteis os teus bens, mas diminui os teus desejos. A gente acha que vai ser feliz quando conseguir tal coisa, quando chegar em tal lugar. Mas e se a felicidade estiver em querer menos, em simplificar a vida ao ponto de sobrar mais espaço para Deus? E quando a gente vive de forma simples, a alma fica mais leve. A gente dorme melhor, respira melhor, se relaciona com mais calma e o mais bonito, a gente se torna mais presente. Não vive só no passado e nem só esperando o futuro. Vive o agora com qualidade, presença e propósito. Jesus mesmo viveu uma vida simples. Ele andava de cidade em cidade a pé, com roupa simples, comia com os discípulos, falava com as pessoas comuns. Ele não buscou luxo e nem fama. Ele buscava corações. E nos mostrou que é possível viver de forma leve, mesmo em meio ao mundo pesado. Mateus 11, 29 e 30 tem aquela fala linda de Jesus: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Uma vida simples com Deus é justamente isso. Um fardo mais leve, uma caminhada mais suave. É saber que você não precisa provar nada para ninguém, que sua identidade não está nas suas conquistas, mas em ser filho de Deus, que te ama exatamente como você é. Isso liberta e isso acalma. Isso faz florescer uma felicidade que não depende das circunstâncias. Então, quando você simplificar a vida, você também limpa o espaço dentro de si. E esse espaço, Deus preenche com alegria, com sentido e com amor. A gente começa a perceber que, com pouco, é possível viver muito. Que não é preciso ter tudo para ser completo. Que quando o coração está alinhado com o céu, o chão da vida fica mais firme para caminhar. E assim, passo a passo, a vida vai ficando mais leve. Não porque os seus problemas desapareceram, mas porque o seu coração está mais centrado. E é nesse caminho que a felicidade verdadeira começa a brotar. E sabe de uma coisa que acontece muito com a gente? A gente se acostuma. Se acostuma tanto com as bênçãos do dia a dia, que para de enxergar o valor delas. E aí a gente começa a achar que só é feliz quem tem muito. Quem viaja para lugares caros, quem posta fotos incríveis, quem tem uma casa de revista, mas olha, muitas vezes as maiores bênçãos estão debaixo do nosso nariz, nas coisas simples e a gente nem percebe. Pensa na sua família. Ela pode não ser perfeita, até porque nenhuma é, mas quantas vezes você já foi abraçado por alguém da sua casa e se sentiu seguro mesmo sem dizer uma palavra? Quantas risadas você já deu em volta da mesa com a sua mãe, seu pai, irmãos, avós, primos? Quantas vezes teve alguém ali por você nas horas mais difíceis, mesmo quando todo o resto parecia desabar? Isso é uma bênção gigante. A família é um presente de Deus, e às vezes a gente só percebe isso quando perde ou se afasta. Os amigos também, aqueles de verdade, que estão com você na alegria e na tristeza, que te ouvem sem julgar, que te fazem rir até doer a barriga, que te puxam de volta quando você começa a se perder. Esses laços, por mais que simples, são riquezas que não têm preço. São presentes que Deus coloca no nosso caminho para mostrar que a vida vale a pena ser vivida com companhia, partilha e amor. E olha só, até aquilo que é mais comum, como a comida do nosso dia, é uma bênção gigante. Tem gente que reclama porque o almoço não foi o que queria, mas esquece que tem muita gente que nem tem o que comer. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças. Isso inclui aquele arroz e feijão simples feito com carinho, que alimenta e fortalece. Um pão quente com manteiga de manhã, um café passado na hora, uma fruta, tudo isso é cuidado de Deus
e é motivo de gratidão. E os nossos bens materiais, mesmo que não sejam de luxo, também merecem o nosso reconhecimento. A roupa que você veste, a cama onde você dorme, o teto que te protege da chuva, o chinelo que te acompanha há anos, pode não ser novo nem caro, mas te serve, te protege e te aquece. E isso, meu amigo, já é muito, porque tem gente que daria tudo para ter o que você tem. Esse pouco que, quando olhado com gratidão, se torna muito. Tem uma coisa que acontece bastante. A gente olha demais para o que o outro tem e esquece de olhar com carinho para o nosso. A comparação rouba a alegria, e muitas vezes o que a gente tem é exatamente o que precisa, só falta perceber. Então, no fim das contas, a felicidade que a gente tanto busca não está nas coisas grandiosas que o mundo insiste em mostrar como indispensável. Ela está, na verdade, nas pequenas coisas, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. Um abraço, uma conversa, uma comida simples, um momento com Deus. Viver uma vida simples com Deus é escolher caminhar com o coração leve. É aprender a valorizar o que a gente já tem, antes de correr atrás do que falta. É entender que o que parece pouco aos olhos do mundo pode ser muito quando é abençoado por Deus. E que quando a gente se aproxima dele, a alma encontra descanso, sentido e paz. Não é uma felicidade barulhenta, feita de excessos e aparências. É uma felicidade serena, profunda, que nasce com gratidão e da presença de Deus em cada detalhe do nosso dia. E quando o coração aprende a enxergar isso, tudo muda, porque a gente passa a viver com mais propósito, leveza e principalmente mais amor. Então, que a gente nunca se esqueça. A verdadeira felicidade está em viver de forma simples com Deus, e o coração cheio de gratidão pelas coisas que o mundo considera pequenas, mas que para quem tem fé, são grandes bênçãos dadas por Deus. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa seu like, deixa nos comentários ideia para os próximos vídeos, ou se você não entendeu algo, comenta. E é isso, até a próxima.